Queridos e amados irmãos, que graça e paz seja com todos. Hoje nosso estudo número 21 de Efésios 6, versículos 5 a 9. Continuamos o tema do apóstolo Paulo sobre a igreja e suas relações sociais e a sua importância como testemunho na sociedade em que vive. Hoje Paulo vai abordar sobre o testemunho trabalhista do cristão, relação entre servos e senhores nos tempos do apóstolo Paulo e como aplicarmos isso em nossos dias. Vamos ler o texto de Efésios capítulo 6, versículo 5 até o versículo 9. Quanto a vós, outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Servos e senhores no plano de Deus, testemunho do cristão com o seu trabalho. Vamos refletir sobre isso, vamos aplicar na nossa vida isso. Paulo está estabelecendo, revelando aos crentes de Éfeso, o padrão e o modelo de suas relações sociais. Se você tem acompanhado nossos estudos anteriores, tem podido acompanhar esta ideia sendo desenvolvida por Paulo e sendo aplicada por nós. Os membros do corpo de Cristo devem ser sujeitos uns aos outros no temor de Cristo. Paulo vem trabalhando isso. Também disse que as esposas deveriam ser submissas a seus maridos, como Cristo, ou como a igreja é submissa a Cristo Jesus. Então, o modelo de relações eclesiásticas e familiar é Cristo e a igreja. Paulo, nesse texto, também aborda sobre os maridos cristãos, que eles devessem se exemplificar em Jesus Cristo, imitando o Senhor Jesus Cristo no seu amor e o seu zelo, o seu cuidado e na sua relação com a igreja. Este é o padrão para os maridos. Maridos devem tratar as mulheres, as suas esposas, como Cristo trata com a igreja. Também disse que nas suas relações os filhos cristãos devessem se submeter e obedecer seus pais, honrá-los, porque isso era mandamento. E também diz aos pais cristãos que devessem tratar seus filhos de tal forma que eles não ficassem desanimados, mas estimulados pela relação paternal, amorosa e disciplinar. Paulo trata também sobre como os servos, que eram os escravos na sociedade de Paulo, devessem ser submissos aos seus senhores. E ele diz mais uma vez, no temor de Cristo, servindo aos seus senhores como os servos servem a Jesus Cristo. Como os membros do corpo de Cristo se relacionam com Cristo, também devessem os servos se relacionar com os seus senhores. Paulo tem uma palavra para os senhores cristãos, senhores de escravos, que agora são cristãos, e que eles devessem tratar os seus servos como Cristo trata os seus servos, sendo Cristo Senhor de todos. Há o Senhor nos céus, que é Senhor dos escravos na terra, como dos senhores dos escravos também na terra. O Evangelho cresceu no mundo judaico e no mundo romano, no Império Romano.
E o evangelho fazia conversões, onde o evangelho era pregado, fazia conversões em toda a camada social. E esse evangelho chegou às classes mais baixas da sociedade, entre os pobres e entre os escravos daquele tempo. E agora Paulo tem uma palavra para os escravos do tempo romano que se converteram ao Senhor Jesus Cristo pela graça do evangelho. Deus não faz acepção de pessoas, ele alcança com o evangelho os escravos do seu tempo. Historiadores dizem que cerca de 30% da população romana era de escravos, ou cerca de 6 milhões, alguns escritores dizem que havia cerca de 6 milhões de escravos no Império Romano. O escravo no tempo bíblico, no tempo do apóstolo, ele era um bem particular de senhores e era um homem mercadoria. E o escravo no direito romano ele é desprovido de quase todo o direito. Várias eram as formas por quais uma pessoa se tornava escravo de outra. Uma era pelo nascituro, ou pelo nascimento. Filhos de escravos também eram. Aqueles que eram derrotados na guerra, feitos cativos da guerra, a maioria deles eram feitos seus escravos. Aqueles que desertavam do exército, quando não eram mortos, eram transformados também em escravos e até vendidos como escravos. Interessante que, quando se negligenciava o censo romano, uma das penas era se tornar ou ser classificado como servo, como escravo dos seus dias. O cidadão romano que não se inscrevesse no censo seria considerado um escravo e era chamado incensos naqueles dias. Pessoas também poderiam se tornar escravo pela insolvência ou por dívida. Se não conseguisse pagar dívidas, poderia se dar como servo, como escravo, pelo valor da dívida. Dívida não paga. O direito romano, aos poucos, foi legislando sobre a questão da escravatura. Naqueles dias, ou antes de Cristo, muitas rebeliões de escravos foram feitas dentro do Império Romano, pela forma com que os escravos rurais, ou os escravos das minas, eles eram tratados. Os escravos domésticos da cidade tinham mais considerações do que os outros escravos rurais ou os escravos das minas. E como Roma tinha um grande desenvolvimento e investimento na agricultura, ela dependia da mão de obra escrava para a sua produção e a sua riqueza. Eu tenho certeza que muitos de nós já vimos filmes sobre as revoltas de escravos no tempo dos romanos. Quem não assistiu, por exemplo, o filme chamado Spartacus, que é o filme baseado numa revolta de um escravo rural chamado Spartacus. A escravidão e o comércio de escravos sempre esteve ao lado do cristianismo da igreja em todos os tempos. Sinceramente, historicamente, a escravatura foi, em períodos da história, mancha para a própria igreja ou muitas nações denominadas cristãs. Muitos homens crentes se levantaram contra a escravidão e pregando a liberdade humana, a igualdade humana. E nós podemos lembrar a história de John Wesley, John Newton, William Wilberforce, que lutaram na Inglaterra, na Grã-Bretanha, pela liberdade dos escravos, pela igualdade e liberdade dos seres humanos. A nossa colonizadora, Portugal só em 1761 veio abolir a escravatura. E para a vergonha nossa, mas ainda bem que aconteceu no Brasil, nós fomos o último país a decretar a liberdade dos escravos, a fim da escravidão, em 13 de maio de 1888,
quando a assinatura da princesa Isabel pôs definitivamente fim no comércio de escravos, da escravidão no nosso país. Paulo tem, no texto bíblico, para a igreja do seu tempo e para nós, princípios e valores que devem reger a nossa relação profissional em qualquer sociedade em que nós estejamos. Paulo está tratando para uma sociedade escravocrata e tratando com servos que se converteram a Jesus. Lembram de Filemão, um escravo, Onésimo, o senhor de escravo de Onésimo, que foi se encontrar com Paulo em Roma e se converteu na prisão, e Onésimo foi devolvido agora a Filemão como um irmão e não mais como um escravo. Paulo vai dizer para os crentes efésios que os princípios que devem reger agora a relação de um crente com os seus senhores, um escravo crente, que é servo de Cristo, que é escravo de Cristo, deve tratar, ser obediente, com temor e tremor, com sinceridade no seu coração. Esse é um princípio essencial para entendermos naquele tempo entre os servos numa sociedade escravocrata. Paulo diz em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 1 e 2, a mesma exortação para pastor Timóteo ensinar na sua igreja, dizendo: todos os servos, a palavra servo aqui é doulos, escravos, todos os servos que estão debaixo de jugo, considerem dignos de toda honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Também, os que têm senhor fiel ou senhores cristãos, não os tratem com desrespeito. Porque irmão, pelo contrário, trabalhem ainda mais, pois ele que partilha do bom serviço é crente e é amado. Paulo diz para Timóteo: ensina e recomenda estas coisas na igreja, Timóteo. Quando escreve para o pastor Tito, Paulo dá as mesmas recomendações, dizendo o seguinte: quanto aos servos, Tito 2, versículo 9 e 10, quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhes motivo de satisfação, que não sejam respondões, pelo contrário, deem prova de toda fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Olha essa expressão de Paulo, de ornar, é de enfeitar, de embelezar, de revelar beleza à doutrina de Deus, nosso Salvador. Paulo continua dizendo então que os crentes, escravos crentes no Senhor Jesus Cristo, devessem tratar e se relacionar com seus senhores com temor e tremor e com sinceridade nos seus corações. Pedro tem algo semelhante que Paulo tem ensinado. 1 Pedro 2, 18 e 19, Pedro diz para a igreja: servos, doulos, escravos, sejam submissos com todo temor ao vosso Senhor, não somente aos bons e cordatos, mas também aos perversos, porque isto é grato. Olha, não somente aos bons, mas também aos perversos. Dura coisa Pedro está pedindo, né? Mas como é possível isso? Ao crente no Senhor Jesus Cristo, servir com sinceridade no coração, trabalhar com alegria, com fidelidade, respeitando o seu Senhor, seja ele cristão ou não cristão. Dá para ser realizado, feliz no trabalho, com os valores que o Senhor nos ensina. Segundo princípio que nós observamos que o apóstolo Paulo nos ensina: não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Não servindo à vista. Isso quer dizer o seguinte, que eu só trabalhava na presença do patrão. Quando o patrão saía,
deixava de trabalhar, de fazer a sua função. Paulo diz para eles, não servindo somente à vista. E no versículo 7, Paulo diz o seguinte, servindo, mas servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como a homens. É interessante que Cristo nos faz verdadeiramente livres, mas, ao mesmo tempo, mas nos tornamos servos do Senhor Jesus Cristo, e o Senhor Jesus Cristo nos honra com a sua relação. E por isso o apóstolo Paulo estabelece essa relação entre nós e Cristo, Cristo e nós, entre nós e os nossos patrões nos dias de hoje, ou senhores no dia de Paulo. Não trabalhar ou ter ações com falsidade, mas com sinceridade de coração, falsamente agradando o seu Senhor, se passando por um bom funcionário, mas realiza um péssimo trabalho, mas verdadeiramente agradando a Deus. Nós observamos o quarto princípio que o apóstolo Paulo estabelece, que deve reger a relação entre os servos senhores e senhores e servos. Versículo 8, Paulo diz o seguinte, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre. Paulo faz lembrar que Deus é galardoador daqueles que operam boas obras. Deus vê e considera você e o seu trabalho. E isso deve estimular você e a mim, devia estimular os servos do tempo do apóstolo Paulo. Deus nos vê, Deus considera o que nós realizamos. E isso nos estimula a nos aperfeiçoarmos em fazer o melhor que nós podemos fazer. Fazer bem o que nós realizamos, seja em qualquer área de sua vida. Paulo nos lembra em Colossenses quando ele diz o seguinte, tudo o que fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, não para homens. É óbvio que nós fazemos para os homens, e essa relação aqui é de homem para homem, ou de homens para homens, mas Paulo diz que a essência do trabalho tem que ser para Deus, agradar inicialmente a Deus. Essa minha relação com Deus é que deve reger minha relação com o meu próximo. Certo de que recebereis, diz Paulo a Colossenses, recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo Senhor é que estáis servindo. Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. E nisto não há acepção de pessoas. Algumas aplicações práticas que nós podemos ver nesse texto, Paulo lembrando a servos e senhores de que ambos, agora crentes em Jesus Cristo, não era o direito romano que iria regê-los, mas eram os valores de Cristo, os valores de Deus que deveriam reger essa relação agora. Seja servo crente com senhor crente ou não, ou senhor crente com servo crente ou não. Nós vivemos numa sociedade hoje diferente daquela época. Hoje nós temos leis trabalhistas que regem essa relação, que cuidam e velam pela relação dos trabalhadores, empresários e empregados nos nossos dias. Esta é uma matéria problemática em todos os tempos. Por mais leis que nós tenhamos, sempre será uma relação problemática, essa relação trabalhista. Tanto que nós temos varas trabalhistas por todos os lugares. E lembrando de que trabalhador e empregador devem ter uma relação de legalidade e dignidade. Que legalidade e dignidade devem cooperar para a prosperidade de ambos. Segunda aplicação prática, meu querido irmão, seja eficiente e produtivo todo o tempo do seu trabalho. Não servir à vista, diz Paulo. Ser eficiente e produtivo onde você está. Quer você seja um varredor de rua, um gari, quer você seja um porteiro, quer você seja um bancário, quer seja um funcionário público,
qualquer um trabalhador, onde você trabalhar, faça bem o que você faz. Não enrole no serviço. Tem um provérbio popular que diz o seguinte: quando o gato sai de casa, os ratos fazem a festa. Você, com certeza você já ouviu esse provérbio, né? Isso significa que basta ter a ausência de uma autoridade sobre os seus subordinados para que esses aproveitem a situação e façam tudo aquilo que não fariam na presença do seu chefe ou do seu patrão. Não enrole no serviço, não seja um má funcionário, não trabalhe só na presença do seu patrão, seja eficiente, faça o bem e faça bem em todo o tempo do seu trabalho. Você não tem que ter a neurose de ser o empregado número 1 da empresa. Isso não pode ser uma neurose nossa. Seja o melhor. Se você for o melhor, ótimo. Mas faça o seu melhor e procure fazer melhor. Seja sincero e agradável nas suas intenções e nas suas ações. Paulo chama isso de fidelidade, sinceridade de coração. Me faz lembrar de um jovem cristão que pediu ao seu patrão, que não era um cristão, que se ele pudesse faltar no sábado, que ele pudesse dar o sábado de folga, que ele teria que assistir o seu pai, que estava velho e doente, ele precisava levar seu pai no hospital e cuidar do seu pai. E o patrão, condoído, deixou que aquele jovem então faltasse no trabalho e prometeu não cortar o dia de trabalho dele. Esse rapaz saiu, foi fazer o que ele disse que tinha que fazer. Só que, naquele sábado à tarde, entre 14 horas da tarde, ele passa por um bairro onde estava a sua empresa e ele vê um grupo de pessoas jogando futebol na pelada. E, para sua surpresa, quem estava lá jogando futebol? O seu funcionário. E quando chegou no final do mês, em que eles foram acertar, ele descontou não só o dia do funcionário, mas também o dia da sua folga, que foi o domingo. Então ele reclamou e falou: mas o senhor me deu essa folga? E ele disse: sim, eu dei para você cuidar do seu pai, mas eu vi você jogando futebol. É assim que um crente da sua igreja age, mentindo? E ele caiu em descrédito. Ficou envergonhado. Não perdeu só o dia e o valor da folga, mas ele perdeu credibilidade como cristão naquela empresa. E foi um mau funcionário, foi um mau exemplo. Exemplo semelhante a isso, a gente vê fazer todo o tempo nas empresas em que nós trabalhamos. Lembremos um outro princípio que o apóstolo Paulo diz que deve reger nossa relação. Devemos sempre ter consciência de que o Senhor é reto juiz. O Senhor de quem nós somos servos é um reto juiz. Tanto o juiz do trabalhador cristão como do empregador cristão, ou do trabalhador cristão como do trabalhador não cristão. Deus é reto juiz, Ele é nosso juiz. Ele sabe recompensar, mas também sabe privar de recompensas e até condenar. Ele julga a ambos, ele recompensa a ambos, mas ele também julga com retidão a ambos. Por isso, sirva de boa vontade, seja sincero nas suas relações. E ele diz outra coisa importante: trabalhe sem fazer ameaças, não sejam respondões, não sejam brigões. Que os senhores tratem com dignidade seus trabalhadores, que os trabalhadores tratem com honra e dignidade aos seus senhores. As leis modernas têm uma lei chamada sobre assédio moral do trabalho. O que é assédio moral? É o que Paulo fala, ameaças do trabalho. Não havia isso no direito romano, há no nosso direito.
que é esse assédio moral no trabalho? É a exposição de trabalhadores e trabalhadoras a situações humilhantes, constrangedoras, de forma repetitiva, de forma prolongada, durante a jornada do trabalho, no exercício de suas funções, sendo mais comuns em relações hierárquicas ou autoritárias, né, que predominam condutas negativas, relações desumanas e antiéticas ou aéticas de longa duração. Isto é julgado nosso Código Trabalhista. Caracteriza-se pela degradação deliberada das condições de trabalho e das condições do trabalhador, em que prevalecem, às vezes, atitudes de condutas negativas de chefes em relação aos seus subordinados. Dá muito processo na justiça trabalhista. E é isso que Paulo diz para os servos e senhores, que hajam concordemente. Quinta e penúltima aplicação que eu quero fazer, amados. Cristãos devem fazer do seu trabalho e sua relação trabalhista, seja qualquer que seja, de um porteiro a um alto executivo. Seu trabalho deve ser um instrumento que faça brilhar a essência da glória de Cristo, que honra a doutrina de Deus, a dignidade de Cristo, onde empresários cristãos devem tratar com legalidade e dignidade uns aos outros. E por fim, a gente observa que o apelo de Paulo é que sejamos trabalhador cristão honesto, funcionário exemplar, como também um senhor bondoso e também exemplar. Muitas empresas premiam o funcionário do mês com um cheque bônus, quem sabe, no final do mês. Põe fotos, cartazes, faz uma confraternização e exaltam naquele mês o funcionário em destaque da empresa. Isso é para estimular, né, os funcionários a serem exemplares, a serem eficientes como funcionários e cooperadores daquela empresa. Meu querido, não deve ser o cheque bônus, nem a sua imagem como estrelismo na empresa, não deve ser isso que seja seu estímulo em realizar bom trabalho. Para um servo cristão, é a honra de Cristo, é a honra da doutrina e é a honra da fé que você professa, é a honra da igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós vivemos dias difíceis na nossa sociedade, onde cerca de 13 milhões de pessoas estão desempregadas e à procura de emprego, e muitos fazem bicos para poder levantar sustento. Mas se for um bico que você esteja fazendo, faça bem feito. E lembre-se, seja fiel aos valores de Deus e de Cristo nessas relações trabalhistas e sociais. Porquanto, lembremos, aos seus amados Deus proverá enquanto dormem. Os empresários cristãos que prosperam tratem seus funcionários com dignidade, como Cristo trata os servos dele na igreja, com dignidade, com honra. Enfim, Paulo lembra aqueles cristãos de Efésios que se converteram a Jesus Cristo, que nas suas relações sociais não há duplicidade, não há uma dicotomia. Em todo o tempo e em todo lugar, em todas as nossas relações, quem deve modelar nossas relações são os valores do reino de Deus. São os valores do reino de Deus, os princípios de Cristo que têm regido sua relação trabalhista. Seja as nossas relações sociais como membros do corpo de Cristo, com os membros de Cristo, com os gentios com quem nós convivemos. Sejam as nossas relações trabalhistas, instrumentos que honrem ao Senhor e que promovem a fé cristã e a honra da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Seja um bom funcionário onde você trabalha. Deus abençoe você. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.